palavra muito interessante. Um profeta que é pouco visto, né? Pouca gente estuda essa palavra, lê essa palavra. Profeta Abacuque. Abra aí, quero ver você achar Abacuque na sua vida. Abacuque é um dos profetas menores. E é muito raro alguém falar ou meditar nas palavras de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Temos a nossa meditação hoje, nessa manhã. Quando vier a tribulação, o Senhor guardará os seus. Esse é o tema da nossa meditação. Quando vier a tribulação, o Senhor guardará os seus. Abacuque 3, então vamos ler todo, do verso 1 até o verso 19, e eu vou fazendo as aplicações ao longo do texto, tá bom? Quantos já conseguiram achar na sua Bíblia Abacuque? Amém? Já achou Abacuque? Amém. Glória a Deus. Está aí, né? Tem que estar aí no meio dos livros aí. Abacuque 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É interessante esse texto porque ele foi cantado pelo profeta. Tem até algumas indicações aqui dos compositores, dos músicos, não é? Acompanharem esse cântico. Então o profeta Abacuque, ele cantou esse cântico. Amém? Como fosse um salmo. A palavra do Senhor diz, verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Muito bem, Abacuque não é um texto muito falado, popular, porém esse verso 2 não é? Quantos já ouviram esse termo aí? Aviva a tua obra, Senhor, no decurso dos anos, né? Muita gente conhece o livro de Abacuque por causa dessa afirmativa aí. Como se fosse um clamor para Deus avivar a igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeiro, tá bom? Nós temos aqui um problema de tradução também. Então, vamos ver aqui uma melhor tradução, tá bom? Muita gente usa esse texto isolado para clamar avivamento para a igreja. Agora, o texto em si, não é? Que foi aqui registrado, foi cantado na época do profeta Abacuque, tem uma razão de ser, tem um contexto. Amém? Qual é o contexto desse texto? O que aconteceu nessa época para que Abacuque cantasse essa sentença aí? Eu quero dar a vocês o contexto. Abacuque é um profeta, tá certo? Pouco antes da deportação de Judá para o cativeiro babilônico. Eu tenho que situar vocês. Amém? Abacuque é um dos últimos profetas antes que Deus executasse juízo contra o seu próprio povo, contra a tribo do sul. Amém? Todos sabem disso, né? As tribos do norte e a tribo do sul, Judá e Benjamim, formavam o reino do sul. Tanto as tribos do norte quanto o reino do sul pecaram contra Deus. Pecaram vários e vários anos. Deus levantou vários profetas, avisando o povo se converter, o povo de Israel. Ou eles não se converteram dos seus pecados, dos seus males, da sua idolatria. Deus levou a tribo do norte para o cativeiro assírio e levou o reino do sul, tá certo? Para o cativeiro babilônico, lá com Nabucodonosor. Amém? Situaram-se? Então, o profeta Abacuque é um profeta muito próximo à deportação do povo da tribo do reino do sul para a Babilônia. Ele está visualizando que vem aí juízo, calamidade. Amém? O contexto é esse. Então, esse texto isolado, aviva a tua obra e tal, aplicado para a igreja, não é bem assim não, irmãos. Esse texto aí é um clamor
do profeta para que Deus novamente atue na história do seu povo. Eu vou ler agora para você o mesmo verso 2, na nova versão transformadora. Essa daqui, ó. Essa aqui é a Bíblia na versão transformadora. É uma bênção, é muito boa. Ela tem assim os termos bem mais claros, mais modernos, uma versão bem clara. E às vezes a linguagem rebuscada, né, da nossa versão revista atualizada nos deixa um pouco perdido. Essa linguagem, nova versão transformadora, eu recomendo você ter em casa, viu? É uma Bíblia barata, viu, irmãos? É uma brochura bem barata, é coisa de 40, 50 reais no máximo uma Bíblia dessa aqui. E ela esclarece muitos textos, então eu recomendo, tá bom? Na nova versão transformadora, a NVT, o verso 2 é assim, ouça: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Amém? Então a viva a tua obra, na verdade, ajuda-nos de novo, como o Senhor já nos ajudou no passado. E a palavra segue dizendo assim: e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Então preste atenção. O profeta está vendo um tempo que vai se cumprir naquela ocasião de ira de Deus, de justa ira de Deus, de juízo. Mas ele clama ao mesmo tempo para Deus não se esquecer da sua misericórdia. As duas coisas vêm junto. Vem o juízo de Deus, mas também vem a sua misericórdia. Amém, irmãos? Vivemos um contexto semelhante. Estamos experimentando, irmãos, nesse tempo, um pouquinho do juízo de Deus. Um pouquinho. Nós temos vivido aí esses 2 meses e meio, quase indo para 3 meses no Brasil, né? Desde que começou esse processo todo da pandemia. Lá em fevereiro ninguém tinha medo de pandemia, mas agora está todo mundo envolvido nesse processo. Né? Lá em fevereiro ninguém botava máscara, mas agora 99% de nós tem que usar máscara. E estão vivendo no Rio de Janeiro, né, segundo as autoridades, um pico, um aumento dos casos no Rio de Janeiro. Em outros lugares não, praticamente não tem nada. Mas no Rio de Janeiro está estimando um aumento dos casos do vírus. Deus está fazendo juízo? Está. Pessoas estão morrendo? Estão. Mas também no meio disso tudo nós podemos clamar como profeta por misericórdia, pela atuação misericordiosa de Deus, pelos livramentos. Amém, irmãos? Esse texto é uma preparação para dias piores. E quando eu estava estudando esse texto, eu vi que ele também prepara para a grande tribulação. Então preste atenção, porque aquilo já aconteceu lá atrás, no tempo de Abacuque. Um primeiro juízo de Deus, né, sobre Israel, sobre o povo, a tribo do sul. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas esse texto, ele reverbera até os dias de hoje, porque nos prepara para o juízo de Deus. Como é que Deus traz seu juízo sobre a terra? Como é que nós devemos nos portar no meio do juízo de Deus, quando Ele está atuando sobre a terra? Esse texto nos ajuda a pensar como Deus age. Amém? O modus operandi de Deus. Então vamos ler o restante do texto, verso 3. Não estou dizendo que esse texto é um texto profético específico para agora. Não estou dizendo que a Covid está aqui nesse texto. Muito menos que aqui é um texto da grande tribulação. Estou dizendo que esse texto preparou os que estavam vivos na época para juízo. E esse texto pode nos ajudar a vivenciar o mesmo período aqui sobre a terra, quando vierem maiores juízos sobre a terra. Amém, amados? Vamos lá, verso 3. Deus vem de Temã. Quem quiser ler em voz alta, tem a minha versão. Voltamos para a revista atualizada, tá bom? Deus vem de Temã, que é Edom. E no Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele, verso 5, igreja, leia em voz alta, vamos lá. Adiante dele
interessante, né? É uma visão que o profeta está cantando da vinda de Deus para trazer juízo. Mas a primeira coisa que o precede é o quê? A peste. Peste aí é enfermidade. Deus inúmeras vezes no Antigo Testamento, tanto para executar juízo sobre o seu povo, como para repelir inimigos, Deus usava peste, a enfermidade. A enfermidade é uma das modalidades, né, de juízo que Deus traz sobre a terra, sobre os homens. Então, à frente vem a peste, a doença, a pestilência. Isso é a proximidade de Deus, certo? Verso 6, vamos lá. Ele para e faz tremer a terra. Olha, e como é que está escrito aí? E sacode as nações. E sacode as nações. É estranha essa expressão, né? Mas ela é muito simples. O que significa Deus tremer a terra e sacudir as nações? Terremotos. Continuam havendo terremotos, mostrei isso em outra pregação, no mundo todo. Então, percebam, peste, enfermidade, e o que mais? Terremotos, que sacodem todas as nações. As nações. O texto aí, ele é interessante porque, apesar de não ser específico para agora, ele também mostra que Deus sempre age com o mesmo padrão. Manda a peste na frente, depois manda os terremotos. É um padrão, amém? Vamos lá, vamos avançar. Verso. Continua no 6, não terminei, né? Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Esse esmigalham-se os montes é eles se fragmentarem, é literalmente chamar o sismo, destruindo montanhas. Amém? E aí ele segue o verso 7 agora. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. Eu achei tão interessante essa expressão, Deus vindo nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. A ideia é de um Deus vitorioso, né? Na mente do povo primitivo, os grandes reis eram conquistadores, amém? Então os reis vinham à frente dos seus exércitos, montados nos seus carros vitoriosos. A ideia é essa, de alguém que está vindo poderoso, vitorioso, guerreiro, amém? Eu, quando vi esse texto, lembrei logo, não é, da carruagem de Deus, que é mostrado ao profeta, né, o carro de Javé. Lembra-se da revelação do carro de Javé? Lembrei também daquela passagem em que o profeta Eliseu pede para que Deus abra os olhos do servo, para que vejam os carros dos anjos, né, das milícias celestiais. A ideia é sempre de que Deus tem um grande exército, e esses exércitos estão nas suas montarias, né? Estão nos seus carros de guerra. Deus está vindo para julgar a humanidade. Naquela ocasião vai julgar o seu povo Judá, e você vai ver que Deus depois vai julgar também os opressores de Judá, a Babilônia. Deus primeiro trata com o seu povo, mas também trata com os ímpios. Amém, amados? Vamos voltar para o texto. Nós estamos no verso 9. Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. É um Deus guerreiro, né? Aparece a imagem, um Deus com arco e flecha na mão. Verso 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, e as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz, e levantam bem alto as suas mãos. A ideia é de ondas gigantescas, né? Não é que o mar tem a mão, não, irmão. Levantar grandão assim a mão é levantar as ondas bem altas. Então Deus vai abalando e mexendo na terra, né?
os elementos da terra, as coisas da terra, tremendo a terra, fazendo os mares se levantar. E a palavra do Senhor segue dizendo, verso 11: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés às nações. Então esse texto ele é muito abrangente. Não é apenas sobre o povo de Judá, é sobre as nações. Quantos estão entendendo? Amém. Quando Deus trouxer juízo, irmãos, por isso que eu falei aqui no tema, né? Quando vier a tribulação, ainda não é a grande tribulação. Mas quando ela vier, e ela vai vir, quantos dizem? Amém. Virá ou não virá a grande tribulação? Está mais próximo do que você imagina. Está mais próximo do que você imagina. Hoje mesmo vi notícias de Israel, existe um site que eu acompanho, que Israel está se preparando, né, militarmente para uma guerra com a Síria, com o Irã, tá certo? E com a Rússia, que apoia o Irã. E também a Turquia. A Turquia já anunciou que não vai permitir que Israel faça novos assentamentos na Cisjordânia. Sabe o que significa, irmãos? A Turquia está na palavra profética, quando você lê sobre Gog e Magog. A Pérsia também está lá nesse mesmo contexto. Essas peças do tabuleiro profético de Deus estão se movendo contra Israel. Então preste atenção. Querendo ou não, essa epidemia é só um ensaio. Essa paralisação, as dificuldades, doença, morte. A peste vai na frente, não é assim que Deus faz? Mas o que vem pela frente aí é muito maior. A mortandade será muito maior. As tribulações serão muito maiores. As necessidades serão muito maiores. Amém? Se estourar uma guerra de Israel com a Síria, com o Irã e com a Rússia, irmãos, nós vamos estar vendo a palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. Que reflexo vai ter? Os Estados Unidos, o grande apoiador de Israel, está com uma espécie de enfrentamento ainda não declarado com a China. As duas maiores potências do mundo. Se tiver qualquer embate bélico, irmãos, o negócio fica feio para o mundo todo. Para o mundo todo. Então preste atenção. Deus vai sacudir as nações, como fez no passado em pequena escala. Agora fará em maior monta. Amém? Então isso aqui tudo é para nos preparar, para que nós tenhamos consciência de que o juízo virá sobre a terra. E devemos clamar a Deus, que na sua ira também traga misericórdia. Amém, amados? Vamos voltar para o texto. Deus está indignado. Olha só, vou voltar para o verso 12. Leia em voz alta comigo, vamos lá? Na tua indignação, Deus está indignado? Está. Marchas pela terra, na tua ira calca os pés às nações, pisa as nações. Isso é uma realidade bíblica, profética. Verso 13: tu sais para salvamento do teu povo. Perceba aí, querido. Ao mesmo tempo que Deus está indignado com as nações, Deus vem para também dar salvamento a quem? Ao povo dele, ao seu povo. Amém? O juízo vem sobre a terra, as calamidades vêm, as mortandades vêm, mas Deus também vem para dar salvamento ao seu povo. Achei muito interessante a oração de Luciana, muito lúcida, muito madura nesse sentido, que morrer também é lucro para os filhos de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está na mão dele. A nossa vida está guardada em Deus, irmãos. Viver, morrer, isso é indiferente, porque somos dele, continuaremos vivendo. Amém. Como ela declarou, seja no seio de Abraão, seja aqui na terra, continuaremos sendo do Senhor, guardados pelo seu poder. A ressurreição vem aí. Se vem a grande tribulação, logo em seguida vem Jesus. E aí vem a ressurreição. Então quem morre agora morre muito próximo da ressurreição. Compreendem isso, irmãos? Mas Deus vem para trazer a sua misericórdia.
Amém? Vamos voltar para o texto. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Naquela época Israel estava com o rei no trono. O ungido aí era o rei. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. O juízo é sobre os ímpios. A salvação é para o povo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga isso. A salvação é para o povo de Deus. O juízo é para o ímpio. Amém? Ao mesmo tempo, simultâneo. A palavra do Senhor diz, na continuidade, verso 14: traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. O profeta Abacuque sabe que virão guerreiros inimigos para destruir o reino do sul. Amém? Os exércitos de Nabucodonosor inevitavelmente vieram e invadiram a terra. Inevitavelmente mataram homens. Inevitavelmente levaram vários para o cativeiro. Acredita-se que essa passagem aqui de Abacuque é antes de Daniel ir para o cativeiro da Babilônia, a primeira remessa. Quando Daniel foi jovenzinho, ainda com 17 anos, o profeta Daniel. Então isso ia acontecer, não tinha como impedir. Amém? Mas o profeta, ele percebe também que Deus vai trazer juízo sobre esses inimigos de Israel. Avança para mim, vamos lá. Nós estamos no verso 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então já antevê também a vingança de Deus sobre os babilônicos. Então presta atenção, irmão. É triste quando a gente sabe que Deus vai trazer juízo sobre a terra, não é isso? Incomoda o nosso coração. Por mais que creiamos em Deus, confiemos, amemos o Senhor, louvemos. Quando nós vemos um tempo como esse, e eu não me acostumo, irmãos, eu vou falar com toda a clareza aqui. Esse monte de gente mascarada na rua, eu não costumo. Você já acostumou? Eu ainda me espanto, eu saio de cara assim. Tem umas máscaras, cada uma mais estranha que a outra também, né? Agora. Ontem eu vi um camarada andando ali em Cascadura. Ele parecia um muçulmano, pô. A máscara não era uma máscara, ele enrolou um lenço na face assim. Parecia um muçulmano, dentro de cara com aqui. Eu falei, poxa, não estava esperando ver um muçulmano aqui em Cascadura. Então eu ainda me espanto. Quando acordo de manhã, eu vou comprar meu pão, e tem um monte de gente mascarada para tudo quanto é lado. E você pode até achar normal agora. Você pode até se acostumar, porque o homem se adapta a tudo. A nossa característica é nos adaptarmos. Amém? Então você tem que enxergar isso como um prenúncio de um juízo maior que virá de Deus sobre a terra. Amém? Não podemos ser de maneira alguma fantasiosos nesse momento. Temos que ter a sobriedade que teve Abacuque. Eu sei que virá juízo sobre a terra. Isso me estremece. Quando ele diz aqui a linguagem dele, né? O meu íntimo se comoveu. Ele sabe que vem juízo, que coisas terríveis vão acontecer. À sua voz tremer os meus lábios. Olha o estado de pavor do profeta. Entrou podridão nos meus ossos. É quando a pessoa fica tão desconjuntada. Quando o que vem a alarma de tal maneira que ela fica sem força. Amém, povo santo? Eu não digo, volto a afirmar, que isso aqui tem a ver com exatamente essa data que nós estamos vivendo. Mas nos prepara para o que vem adiante. Nos prepara. É bom estar preparado. Amém? Porque outras coisas virão sobre a terra. Verso 17. Esse é o texto mais famoso de Abacuque, capítulo 3. As pessoas gostam de separar do seu contexto, tá certo? Para receber a bênção que está aí embutida nesse texto. Ou pelo menos dá a entender de uma fé que passa pelas tribulações.
Presta atenção, irmão. Esse texto é de alguém que sabe que vai passar por muita provação. Assim como Paulo diz, né? Sem sofrer fome, sem sofrer nudez, não é? Perigo, espada, nada disso vai me afastar do amor de Deus. Eu sempre vou viver essas situações. Amém? O profeta, então, dentro desse cântico, fala de tudo de terrível que vai enfraquecendo as suas forças, mas ao mesmo tempo agora ele vai dar uma palavra de confiar em Deus, mesmo que falte tudo. Amém? E aqui eu quero que você leia comigo em voz alta, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18, igreja. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, povo santo? Isso é uma declaração de fé no meio de escassez, no meio de calamidade. Viria o juízo, viria a deportação do povo de Israel para a Babilônia, viriam exércitos invasores, oprimir e matar. E aqui dentro do contexto, até mesmo, né, as colheitas seriam prejudicadas, roubo. Quando diz aí na sua Bíblia, olha para o texto, verso 17: a figueira não floresce, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, é escassez de alimento, tá certo? Até aí escassez de alimento. Agora diz assim: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, é roubo. Os exércitos que viriam iam tomar, amém? Eles vão ficar sem. E aí no finalzinho do texto diz: e nos currais não haja gado. Perderam tudo, colheita e perderam o gado. Então numa situação difícil, extremamente difícil, amém? Estariam numa situação extremamente difícil. Mas ele continua cantando: todavia eu me alegro no Senhor. Roubaram tudo, vão roubar tudo, eu não vou ter, né, a provisão que tinha antes, porém eu continuo me alegrando no Senhor. A declaração de confiar em Deus no meio da escassez. E a palavra do Senhor diz no verso 19, é o último verso desse cântico. Vamos lá? Eu queria que você lesse em voz alta: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? E aí no finalzinho é um código porque quem é tocar esse cântico, ao mestre de canto, ou quem é cantar esse cântico para instrumentos de corda, provando que esse cântico, né, originalmente não era apenas um escrito, ele era um salmo, ele foi entoado em louvor. Amém, amados irmãos? O Senhor me faz andar altaneiramente, outras traduções, nas maiores alturas. Então, no meio de dificuldade, porque virão ainda tempos mais tenebrosos do que esse que nós estamos vivendo. No meio disso tudo, tenhamos a capacidade de dizer como profeta: eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Amém. Ele me fará andar nas partes mais elevadas, de maneira mais elevada. Queixo erguido, porque o Senhor é conosco, amém? Ele traz a sua ira sobre a terra, mas também traz a sua misericórdia. Nós devemos refugiar nessa palavra, ela deve trazer a nós alento no tempo da calamidade. Porque agora, irmãos, o Senhor tem provado a sua bondade para conosco, não tem? Nós temos sido livrados de muitas coisas, temos sido sustentados. O Senhor tem aberto portas de emprego, o Senhor tem livrado a gente até da enfermidade. Eu saiba, ninguém nesta igreja pegou ainda coronavírus, não é isso? Deus tem livrado a nossa vida, amém? Mas é interessante, eu e você saibamos que o tabuleiro de Deus está se movendo, as peças do tabuleiro estão se movendo, a grande tribulação acontecerá, a panela de pressão voltou a ficar intensa, né? Sabe quando já está quase explodindo?
Então vai acontecer. E quando acontecer, um povo que está prevenido, um povo que está confiando em Deus, não vai temer mais notícias. Amém? Para finalizar essa palavra, essa meditação, eu vou usar um outro profeta que tem um contexto semelhante, de promessa de provisão, livramento no meio da angústia. Malaquias capítulo 3. É o último texto que nós vamos ler. Vamos lá, é o último livro do Antigo Testamento. Eu quero mostrar a vocês que no meio de juízo, no meio de calamidade, no meio de sofrimento, justo, que Deus não fará nada disso por maldade, nem porque perdeu o controle das suas emoções. Deus está trazendo juízo sobre a terra justamente. Sempre penso o seguinte, irmãos, se já está incômodo esses meses com essa pandemia, já está havendo sofrimento com essa pandemia, e não é só a pandemia, tem havido terremotos em alguns lugares do mundo, tem havido fome, a fome continua assolando em países da África, amém? Tem havido várias calamidades, talvez agora guerras intensas. Apesar disso tudo, irmãos, apesar disso tudo, tá certo? Ainda não vivenciamos o que vem pela frente. E é muito importante pensar que a igreja do Senhor, não é, continuará na terra. Não tem essa ideia de ser arrebatado antes da tribulação, não, irmão. Isso é uma ideia sem base bíblica. Continuaremos sobre a terra para cumprir o papel de levar a salvação para quantos forem necessários antes que venham as calamidades, antes que venha o juízo. Eu creio que esse tempo é o tempo mais propício para pregar a salvação, porque as pessoas estão um pouco abaladas, não muito. Eu diria que muita gente do mundo, os ímpios que não creem em Deus, continuam na mesma impiedade. Eu diria que muita gente não está temendo a Deus por causa da Covid, teme a doença, mas como se a doença fosse independente, não tivesse um ser onisciente, onipresente, onipotente por detrás dessa doença. Muita gente tem que morrer, simplesmente morrer, mas não teme aquele que faz morrer. Amém, queridos? Viram nesse texto aí de Abacuque que o próprio Deus à frente dele vai a peste, é Ele que traz, é Ele que controla essa moléstia, essa enfermidade sobre a terra. Amém? Existe um Deus trazendo juízo, não é um acaso, não é uma mutação biológica, é Deus. Malaquias capítulo 3, verso 17. E é uma palavra que nos alenta, porque no meio disso tudo, e das muitas coisas que ainda virão, o Senhor guardará os seus. É muito importante ter a consciência de ser do Senhor, de ser de Deus, de ser de Jesus. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que você é de Cristo, que você é de Deus? É muito importante você se refugiar nessa convicção. Malaquias 3,17, quando estão usando o texto, diga amém. Vamos ler juntos então, para finalizar? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Amém, igreja? O dia está preparado por Deus, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor é terrível. Mas nesse dia do Senhor, Deus poupa os seus filhos. Deus poupa aqueles que estão servindo a Ele. Vamos avançar. Verso 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque Deus está trazendo juízo sobre a terra, mas sobre os seus, misericórdia. Deus está trazendo juízo de punição sobre os homens ímpios, mas sobre os seus, livramento. Amém? Isso vai fazer a grande distinção entre quem serve a Deus e quem não serve.